Olá, está no ar o Câmara em Ação. Na próxima meia hora, eu e o comentarista Carlos Maglio trazemos para você as principais discussões que movimentaram o Legislativo paulistano durante a semana. Na terça-feira, moradores da Zona Leste da capital participaram da audiência pública para a discussão da revisão da Lei de Zoneamento. Mais demarcação de ZEIs, as zonas especiais de interesse social, construção de habitação social e um olhar mais atento à população das periferias foram os principais pontos citados pelos participantes da audiência pública que debateu na Zona Leste o projeto de revisão da Lei de Zoneamento da capital. Lembraram de colocar nessa minuta também só falando dos eixos estruturantes da cidade, que é o transporte e a possibilidade de construção nesses eixos estruturantes, perto do metrô, perto do transporte público, e também está adentrando a periferia, a verticalização na periferia. Daqui a um tempo, quem mora na periferia vai ser expulso mais para as franjas da cidade, e aí a gente está falando de mais segregação na cidade de São Paulo. Nós sabemos que a população em São Paulo tem uma grande maioria que ganha menos de R$ 3.500. Eles não conseguem ser contemplados nesse plano que atende ao mercado imobiliário. As UBS, por exemplo, que estão no entorno do eixo da Anhamelo e da Avenida Sapopemba, elas não comportam mais, porque está crescendo 50% da população nesses eixos. Virou bolsões de pessoas no mesmo locais, onde as UBS não comportam. Isso vai impactar a vida social, trabalho, mobilidade, o adensamento, muitas pessoas morando no mesmo local, vai dificultar a ida ao trabalho. Então, todas essas coisas precisam ser decididas pela população. A vereadora Silvia, da bancada feminista do PSOL, também defendeu mais demarcação de ZEIs na Zona Leste e que essas zonas sejam transformadas em projetos habitacionais para a população mais vulnerável. A Zona Leste tem 86 mil déficits de moradia popular. É muito grande. E a gente só tem uma previsão de 4.500 moradias pelo programa Pode Entrar. Então, ainda é insuficiente pelo tamanho da necessidade de moradia popular aqui na Zona Leste de São Paulo. O debate foi realizado no CEL Sapopemba e reuniu representantes e moradores das 12 subprefeituras que compõem a região. O vereador Sansão Pereira, do Republicanos, presidiu a audiência e explicou a importância da revisão da Lei de Zoneamento. Ela diz aonde você pode construir residências, aonde é industrial, onde é comercial, onde tem ali a participação do poder público, é exatamente esse fatiamento, vamos dizer assim, do uso do solo. Então, exatamente para complementar o plano diretor estratégico que nós já realizamos. Esse projeto de revisão do plano aqui, ele proporciona não somente a cidade de São Paulo, mas em especial contemplando os moradores, e aqui hoje tem representada em 12 subprefeituras, a região leste. Olá, Amálio. É sempre um prazer ter você aqui no programa. Privilégio participar, você sabe, com você e com os nossos telespectadores. A gente viu aí mais uma audiência pública, sobre a revisão da Lei de Zoneamento, essa agora com foco na Zona Leste da cidade. E tem sido recorrente nas audiências públicas da revisão do zoneamento. Por que precisa de revisão? E por que as pessoas reclamam? Porque a gente volta àquele assunto que a gente já falou no plano diretor aqui, na questão do eixo estrutural, que é onde tem o transporte, onde tem o trem, onde tem o metrô, onde tem o ônibus, o corredor de ônibus. E o que a população está pedindo? A gente que mora numa área de interesse social, que é a chamada ZEIs, Zona Especial de Interesse Social, que são habitações, a gente tem que morar mais perto desses eixos. Não adianta você construir prédio, muitas vezes com 4 vagas de garagem, perto do metrô. Porque quem mora num prédio desse vai de carro trabalhar, não vai usar o transporte público. Então, esse é o grande problema que tem que ser resolvido. Em algumas áreas da cidade, a gente percebe que não dá mais, os prédios já foram construídos. Mas os vereadores estão empenhados em quê? A partir do momento que você expande o transporte na cidade de São Paulo, mais linhas de metrô, mais linhas de ônibus, aí é possível você pensar assim, você trazer habitações de interesse social para mais perto dos eixos, que são os eixos de transporte. É isso que a gente viu a reclamação das pessoas da Zona Leste da cidade. E por que precisa revisar? Porque
está na hora de revisar. Não é todo lugar que tem, por exemplo, se você pegar a Avenida Faria Lima, com vários prédios, aí você vem para o Jardim América, você não vê prédio? Não, é só casa. Quem está chegando de avião em São Paulo percebe isso. Você não tem prédio ali. Por quê? Porque ali é uma zona estritamente residencial. Agora, é respeitado, mas é gente de poder aquisitivo alto. Precisa acontecer isso com gente que não tem um poder aquisitivo tão alto. Por isso que existe esta revisão do zoneamento e ela é muito importante para vocês participarem, trazerem essas reivindicações que a gente viu, porque só assim os vereadores vão ter subsídios para tentar mexer e tentar melhorar a situação. Né, Carol? Com certeza. E no hot site do zoneamento, a população tem todas as informações do que está acontecendo, né, sobre essa revisão, inclusive as datas, horários e locais das audiências públicas. E possível participar, inclusive, por formulário digital. Nos casos, quando for aqui na Câmara, se inscrever para participar por videoconferência também dá, para trazer, de repente, uma reivindicação como a gente viu aí, né? Exatamente. Agora vamos falar de outra audiência pública, porque a gente também está discutindo o orçamento aqui na Câmara, né? E teve a 5ª audiência pública temática sobre trabalho, desenvolvimento e inovação. A Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Trabalho deverá contar com R$ 236 milhões para o ano que vem. A chefe de gabinete, Paola Forjás, disse que a pasta está dividida em 3 coordenadorias: Trabalho, Desenvolvimento Econômico e Agricultura, além da ADESAMPA, a Agência São Paulo de Desenvolvimento de Apoio ao Empreendedorismo. A Prodan, empresa de tecnologia da informação e comunicação do município de São Paulo, tem previsão orçamentária de R$ 529,8 milhões, onde 499 milhões são para despesas, principalmente de pessoal, e 30 milhões para investimentos. Com este salto para a nuvem, a Prodan, desde 2021, vem estabelecendo acordos operacionais com grandes empresas, as mais conhecidas como Big Techs, exemplo da Google, Oracle, AWS, que é mais conhecida como Amazon. A Secretaria Municipal de Inovação e Tecnologia tem projeção de R$ 226 milhões para o ano que vem. A pasta tem 3 objetivos traçados no plano de metas. O primeiro é formar profissionais de equipamentos e abrir mais 10 telecentros e mais 10 FabLabs. O segundo é aumentar o Descomplica. São 11 unidades hoje, mas até janeiro serão 23 e na meta 32. E o terceiro é chegar a 8 mil pontos de Wi-Fi livre SP. Estamos implantando os pontos que nós chamamos de indoor, em parceria com a educação e com a saúde, nos órgãos dessas 2 importantes pastas. E já estamos confeccionando o termo de referência para a contratação da segunda parte, que é a parte outdoor, que é o Wi-Fi livre, que ficará em praças, em parques, em avenidas. A população cobrou mais recursos para os telecentros, importantes para a inclusão digital. E, infelizmente, a gente só tem 2 telecentros na comunidade, que é o Heliópolis, o Unas Mina e o Lagoa. E, atualmente, a gente está tendo uma demanda muito grande, porém, o repasse que é repassado para nós é muito pouco. Então, acaba interferindo no trabalho que a gente tem que realizar da inclusão. Nós temos o telecentro ali na Zona Leste, São Mateus. Nossa grande dificuldade hoje é na questão do orçamento, quanto aos valores que gastamos e o que recebemos. É insuficiente. O presidente do colegiado avalia a necessidade de reforçar os telecentros, que atendem a centenas de pessoas nas periferias. Há um problema que parece que tem um decreto que o prefeito precisa revogar para que não só continuar os que existem, mas ampliar os telecentros. Então ficou muito claro essas 2 coisas hoje, ou seja, oportunidade para a juventude com a Operação Pote e a questão dos telecentros que precisa ampliar e melhorar muito como eles estão hoje funcionando. E a população participando, como sempre, trouxeram aqui uma preocupação com relação aos telecentros, para o aumento
dos valores destinados aos telecentros. Foi aqui falado aqui por vários vereadores da importância desses pontos nas periferias da cidade de São Paulo, no combate à desigualdade social, na inclusão digital das pessoas que utilizam esses espaços. Mais uma audiência muito produtiva para a construção do nosso substitutivo. Málio, essa audiência sobre trabalho, desenvolvimento e inovação destacou pontos importantes para o desenvolvimento aqui na capital, né? Como a formação de novos profissionais e também mais investimento para os telecentros. Você sabe que eu acompanhei a implantação de alguns telecentros fazendo reportagem. E me chamava muita atenção a alegria das pessoas que começavam a usar aqueles telecentros. Uma das pessoas que eu entrevistei não via a hora que chegasse um telecentro para ela poder fazer um currículo e imprimir esse currículo para levar para as pessoas. Então, veja, a gente vive uma realidade, principalmente na periferia, que não é o que muitas pessoas têm em casa. Por exemplo, tem lá o seu bom computador, tem lá a sua impressora. É uma minoria. A maioria não tem. Por que os telecentros são importantes? Se você precisa imprimir um documento, você tem um telecentro do lado da sua casa, você se considera que como se fosse em casa. Eu vou lá, vou ter um horário lá para mim, eu vou entrar, vou fazer esse documento, vou imprimir com tranquilidade. Os telecentros são importantes também, Carol, do ponto de vista, quando eu fiz a reportagem, eu me lembro, não para as pessoas usarem, mas para as pessoas terem cursos de aperfeiçoamento na questão de informática. Então, foi bem falado e nós vimos a pessoa que reclamou, só tem 2 telecentros lá. Será, e por isso, olha, veja bem o orçamento, veja bem, será que essa verba de orçamento vai dar para fazer mais? É por isso que a audiência pública está aí, para as pessoas participarem. Igual a gente falou do zoneamento, sim, falar também do orçamento, trazer a demanda para as discussões para que os vereadores tenham subsídios. Você viu que o presidente da Comissão de Finanças, o vereador Jair Tato, ele já falou. A questão está no executivo, porque tem um decreto lá que precisa ser revogado. Então veja como a Câmara se mexe, graças à participação das pessoas, à reclamação, à reivindicação. Então, para isso, a mesma coisa que a gente falou do zoneamento. Participe das audiências, porque também tem o hot site do orçamento. Tem todas as informações de todas as audiências. Isso, tudo aquilo que a Carol já tinha dito. Você entra lá, você tem as datas das audiências públicas, também pode participar por formulário digital, também pode participar por videoconferência. Então é hora de se engajar nesse movimento. Será que o que estão oferecendo para o meu bairro é suficiente? Espera aí que eu vou ver. Vou participar de uma audiência pública, vou ouvir os valores, vou discutir com os moradores aqui vizinhos. É isso que tem que ser. Exatamente, Mário. A gente vai para um rápido intervalo e no próximo bloco você confere a audiência pública da Comissão de Constituição e Justiça sobre o projeto que autoriza a Prefeitura a contratar operações de crédito. Fique com a gente, o Câmara em Ação volta em instantes. Olá, eu sou o Carlos Malho. Toda sexta-feira às 19 horas nós temos um encontro no Câmara em Ação. Um resumo com as principais notícias da Câmara Municipal de São Paulo. Mas você pode acessar nossa playlist no YouTube. É só você apontar o QR Code do seu celular e se inscrever. Rede Câmara, sua conexão com a política da cidade. Estamos de volta com o Câmara em Ação. A audiência pública da Comissão de Constituição e Justiça discutiu o projeto de lei da Prefeitura sobre contratação de empréstimos. O projeto, que já foi aprovado em primeiro turno em plenário, autoriza a Prefeitura a contratar empréstimos para financiar a execução de projetos de investimento no município até 31 de dezembro de 2028. De acordo com a SPL, todo este montante de 7,5 bilhões de reais será dividido da seguinte forma: até 2 bilhões e 500 milhões de reais para operações de crédito interno, até 750 milhões de dólares americanos, cerca de 3,75 bilhões de reais, para operações de crédito externo,
e de até 250 milhões de euros, cerca de 1,25 bilhão de reais, cumulativamente, destinado ao financiamento de diversas áreas, tais como habitação, mobilidade urbana, drenagem, entre outras. Atualmente, o município dispõe de mais ativos financeiros do que dívida a ser paga. Ou seja, o município tem uma situação peculiar e bastante positiva de ser capaz de captar novas operações de crédito sem que isso comprometa a sua sustentabilidade fiscal no longo prazo. O PL também quer conceder um empréstimo de até 300 milhões de reais à Companhia São Paulo de Desenvolvimento e Mobilização de Ativos, a SPDA, que é uma sociedade de economia mista que auxilia o Poder Executivo na promoção do desenvolvimento econômico e social da cidade de São Paulo. A presidente da CCJ, vereadora Sandra Santana, ressaltou a importância dessas operações de crédito e lembrou que o PL em questão é apenas autorizativo para caso a Prefeitura necessite desses valores. Não é algo novo aqui na Câmara Municipal, né? Todas as gestões encaminham projetos desse tipo para cá. E não significa que, de fato, os empréstimos serão tomados. Em havendo a necessidade, aí as negociações passam a ser feitas, como nós pudemos ver aqui na explicação do secretário Arellano. Então, o que a gente faz é deixar preparado para o Executivo, cuidar da cidade, zelar pela cidade e, se houver a necessidade, tomar a tomada de empréstimos. Malha, a gente viu aí, como disse a vereadora Sandra Santana, que é um projeto autorizativo, né, que é frequentemente apresentado aqui na Câmara e, como ela diz, não quer dizer que eles vão realmente tomar esses empréstimos. Está lá, como ela falou, preparado para o Executivo, caso precise. É importante lembrar você a importância do Poder Legislativo. Por que os vereadores são importantes nas nossas vidas, cidade de São Paulo, 55 vereadores para a cidade de São Paulo? Porque eles nos representam. O que está sendo feito aqui é uma representatividade de nós, população. Tudo claramente levado para que nós possamos tomar conhecimento. A Prefeitura precisa desses empréstimos? Bem, é constitucional. Por isso passa pela Comissão de Constituição e Justiça. Esses pedidos, como disse a presidente, né, a vereadora Sandra Santana, são frequentes do Executivo pedindo para o Legislativo. Com esse detalhe que você abordou, Carol, que é fundamental. Se precisar, pede. Está autorizado. Agora, se não precisar, não pede. Com um detalhe, e aí entra a importância do Poder Legislativo. O vereador não está aqui só para votar a lei. Esse projeto foi aprovado já em primeira votação. Ele passa por essa audiência pública para voltar em segunda votação e aí, se aprovado definitivamente, vai à sanção. Então, tudo isso funciona. O mais importante, o vereador está aqui para fiscalizar. Ô, Prefeitura, você está pegando, então, aquilo que eu autorizei? Para que é? Para investimento nisso, nisso, nisso? O vereador, ele está para... Vou fiscalizar. Por quê? Porque o vereador tem esse poder de fiscalizar. Não só, claro, elaborar leis, é importantíssimo. Questão de CPI também, investigar. Mas tem também a missão, a principal missão de fiscalizar o Executivo. Se precisar usar, usa. Está autorizado. Vai passar ainda em plenário, é bom lembrar, em segunda votação. Mas a CCJ, que é a mãe das comissões, já disse, não, é constitucional. Então a gente vai aguardar. Se for aprovado, será que esse dinheiro será usado? Se for usado, os vereadores vão dizer o seguinte, está sendo usado para aquilo que foi determinado? É isso que a gente tem que pensar. E é importante a gente destacar também a importância da participação em audiência pública. Mais uma vez, a gente já falou do orçamento, já falou do zoneamento e foi uma audiência pública sobre esse projeto, que a população também pode participar, também podia participar, né? Geralmente, alguns projetos, eles passam por mais de uma audiência pública aqui na Câmara, a população pode participar, pode falar se é a favor ou contra, dar sua sugestão para o projeto, às vezes surge alguma emenda para o projeto da participação popular, alguma coisa que possa alterar o projeto, que seja importante. Por isso que eu falei, o vereador representa o povo, a população. E mais ainda, permite que a população venha aqui nas audiências públicas para opinar, para falar, eu sou a favor, que nem você falou, sou a favor, eu sou contra, você é contra, vamos ver por que você é contra. Então tudo isso
é o Poder Legislativo Municipal. Por isso tem que participar. A Carol disse tudo. sampaulo.sp.leg.br. Lá você tem não só as audiências do orçamento, como a gente já falou, do zoneamento, qualquer audiência pública das comissões, toda quarta-feira tem reunião de comissões, toda quarta-feira. Sempre que tiver uma audiência pública, participe. Você pode participar também, se não puder vir aqui, assistindo, acompanhando, dando sugestões. Eu acho que é por aí, né, Carol? Exatamente. Agora vamos sair um pouco das audiências públicas e falar sobre os 20 anos do Estatuto da Pessoa Idosa, que foi tema de debate na terça-feira na Comissão do Idoso. Com o objetivo de garantir os direitos das pessoas com mais de 60 anos, o Estatuto do Idoso completa em 2023 20 anos. O documento, que foi promulgado em outubro de 2003, é ferramenta fundamental utilizada pelos idosos na busca das garantias constitucionais. É o que explica o vereador Manuel Del Rio. A legislação que está na Constituição, principalmente, ela está no meio de outras legislações. Então, é mais difícil das pessoas pensar. E com o Estatuto do Idoso, ele traz a lei que trabalha essa faixa etária. Então, o Estatuto do Idoso é um avanço, porque criou os conselhos, né? Porque dá força para os conselhos de idosos e de uma certa forma, também impulsiona as políticas públicas para os idosos. O último censo realizado pelo IBGE apontou que houve um aumento de 57% no número de idosos no Brasil entre 2010 e 2022. Para Del Rio, o crescimento na quantidade de idosos no país é um progresso social. Para a humanidade, quanto mais tempo a pessoa acumulou conhecimentos, experiências, então quanto mais tempo ele vive, mais contribuição ele dá para a sociedade, né? Então eu falo que eu até estou muito animado, porque agora os idosos vão poder transmitir para as gerações vindouras os seus conhecimentos, as suas habilidades. Então a importância de que se promova essa convivência entre as diversas gerações. Já o presidente do Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa questionou as políticas públicas que são voltadas para as pessoas com mais de 60 anos na cidade de São Paulo. Nós precisamos prestar mais atenção na pessoa idosa na cidade de São Paulo. Nós temos um selo, amigo do idoso. Agora, que amigo é esse, né? Como é que essa amizade está sendo feita entre a pessoa idosa e as políticas públicas da cidade de São Paulo? Nós precisamos chamar mais atenção, o idadismo está nos rondando a cada dia, a violência contra o idoso está aumentando na capital e nós precisamos prestar atenção nessas políticas voltadas à pessoa idosa. Eu acho que São Paulo tem até o dever e tem a possibilidade de ser um exemplo para todo o Brasil de como valorizar o idoso, de como respeitar o idoso. Nós aqui na Câmara, nós da nossa comissão, vamos dizer assim, estamos empenhados em transformar o idoso na peça principal, essencial da nossa luta. O idoso precisa, merece ter os seus direitos respeitados. Mário, mesmo depois de 20 anos, o Estatuto do Idoso continua desempenhando um papel importante na garantia dos direitos da terceira idade, né? Sem dúvida, e nós estamos falando de uma população que cresce de uma forma que já há, inclusive, uma estatística para 2030, que a pirâmide etária, que a gente imagina uma pirâmide, né? Ela vem lá em cima, assim, daí ela vem até aqui embaixo são os jovens. Aí, claro, as pessoas vão envelhecendo, ela vai ficando... Ela tá virando. Ela está fazendo isso, ó. Ela está fazendo isso. E dizem que até 2030 ela vai inverter. O número de idosos será ou maior ou pelo menos igual ao número de pessoas mais jovens. Por quê? Você está vendo as pessoas viverem 90 anos. Eu me lembro que eu fiz uma matéria uma vez, tinham 13 idosos com mais de 100 anos. Era a estatística do estado de São Paulo. Hoje perdeu a conta. Hoje você não sabe mais quantos tem. Vira e mexe, tem pessoas... Ontem mesmo teve um evento aqui na Câmara, tinha uma pessoa com 103 anos. Teve um evento aqui ontem. Então, tudo isso a gente tem que parar um pouquinho e pensar. E aí vem o elogio à Câmara Municipal de São Paulo. E eu vou dizer por quê. O Estatuto do Idoso, em primeiro lugar, foi uma batalha da qual participou o saudoso
na época deputado federal e ex-vereador desta casa, Arnaldo Faria de Sá. Foi uma batalha e conseguiram o Estatuto do Idoso, que está completando os 20 anos. Aqui na Câmara Municipal de São Paulo, toda semana, você tem cursos para cuidadores de idosos, que foi um trabalho do vereador Gilberto Natalini, hoje secretário, que recebia as pessoas aqui, os cuidadores, para darem aula para novos cuidadores, pessoas muitas vezes que tinham que cuidar do idoso em casa e não sabia, vinha aqui aprender. Esse trabalho que a Comissão do Idoso faz, e o vereador Eli Corrêa falou, ele também é muito importante. E a questão é essa, hoje a população idosa ela tem que ser cada vez mais valorizada. Bem falado a questão da segurança em relação aos idosos. E outra coisa, hoje está acontecendo o seguinte, Carol, o menino de 20 anos está desempregado, a menina de 25 também. Quem cuida da casa? O idoso aposentado, que virou arrimo de família. Por isso que a gente tem que parar um pouquinho e pensar. Essa é a nossa realidade. Então, cada vez mais valorizar o idoso, cada vez mais dar oportunidade para o idoso. Se possível, tentar mudar um pouco o mercado de trabalho para valorizar mais o trabalho, a mão de obra de experiência dos idosos. Porque é difícil até arranjar emprego, né? Quando você fica mais velho, Sem quando dúvida. chega na terceira idade. Sem dúvida. É excluído, geralmente. É excluído. Muitas vezes ele não consegue. E às vezes a aposentadoria não dá, ele tem que tentar buscar outro emprego para tentar, mas não consegue. Então aí já é uma dificuldade. Agora, o trabalho que a Câmara vem fazendo, e eu citei aqui alguns exemplos, é mais, você que está nos assistindo, que é idoso, você também tem que participar disso, né? A gente sempre fala aqui, você tem que entrar no site da Câmara Municipal de São Paulo, sãopaulo.sp.lg.br. Lá tem toda a programação, inclusive, deste curso de cuidadores de idosos que acontece aqui. Porque a Câmara está fazendo sua parte. E isso a gente tem que deixar muito claro aqui, né, Carol? Com certeza. Málio, como sempre, foi um prazer ter sua companhia aqui no programa. Sempre você sabe que é um privilégio participar e passar para as pessoas a importância do Poder Legislativo Municipal. A importância da participação, do engajamento dessas pessoas. Isso é cidadania. Com certeza. E este foi o resumo dos principais assuntos em discussão esta semana aqui na Câmara Municipal. Fique ligado nas notícias da Rede Câmara, no portal sãopaulo.sp.leg.br e nas nossas redes sociais. Obrigada pela companhia. Rede Câmara São Paulo, sua conexão com a política da cidade.